Então vamos para o episódio 3. Então vamos só dar uma relembrada aqui lá no episódio 1, que você estava naquela sua vida normal, na vida corriqueira, acordando sempre no mesmo horário, pagando as contas, chegava a gente sempre fala que o dinheiro acaba no final do mês, não. Você recebe no quinto dia útil de manhã, no quinto dia útil à tarde, o dinheiro acaba. E aí você segue essa rotina que, ao mesmo tempo que não é ruim, mas ela te coloca numa zona de conforto. E depois vem aquele episódio 2 que, por algum motivo, você starta que você precisa mudar. Ou você perdeu o emprego, ou uma crise de família, ou uma doença, qualquer coisa que acontece que você fala, cara, eu preciso mudar minha vida. E aí você entendeu no episódio 2 a perceber que você está sendo chamado para uma vida diferente. Mas aí vem o episódio 3, a recusa do chamado. E a recusa do chamado talvez seja um dos momentos mais humanos da vida da gente. Então você imagina o que acontece com a gente e não é com você. Isso que é o bacana. Não é uma coisa que acontece exclusivamente com você. É uma coisa que acontece exclusivamente com a gente, como um ser humano. E talvez isso esteja acontecendo com você nesse momento, nessa fase da sua vida. Quando você starta, você entende que você quer o chamado, né? Automaticamente a gente pensa, bom, se de repente apareceu a ideia de que eu estou sendo chamado para uma mudança, eu vou. Não, aí que vem o grande detalhe desse episódio 3. Quando você recusa o chamado. Mas o mais legal de tudo é você entender como é que você faz isso. Como é que a gente faz isso? Normalmente, quando esse chamado acontece, quando a oportunidade vem, a maioria de nós humanos, a gente responde não com coragem. A gente responde com medo. É aí que o medo toma conta. Então, o que é a recusa do chamado? A recusa do chamado nada mais é que quando a pessoa enxerga a oportunidade ou o momento de mudar a vida dela, ela encontra motivos de sobra para não agir. E nós vamos falar de alguns motivos que refletem exatamente isso. E é claro que todo mundo quer crescer, todo mundo quer melhorar de vida. Mas quando você recebe esse chamado, vem uma vozinha e diz assim, vai. E vem uma outra no outro lado e diz, e se der errado? Isso é para você? Será que isso é para você? A recusa, ela raramente ela aparenta que você está com medo. A recusa, normalmente ela se disfarça. E se disfarça como? Olha que lindo que é isso. Olha que legal que é isso. Não tenho dinheiro, não estou preparado nesse momento, preciso organizar as minhas coisas, preciso falar com meu marido ou com a minha esposa, vou esperar o momento certo, isso não é para mim, quem diria eu fazer isso? Você começa a entender que a recusa do chamado, ele vem assim, eu não tenho tempo, a minha vida é uma correria. Cara, se você prestar atenção, você fala assim, Rodinei, isso é comigo, tá falando de mim. E é exatamente isso, gente. Isso é nosso, é de nós como ser humano. Mas, na verdade, o maior problema não é falta de capacidade, não é falta de poder fazer, não é falta de capacidade, falar assim, isso aqui não é para mim, eu não consigo, não. Você consegue. É medo da mudança, porque o nosso cérebro, ele ama segurança. Se você se sente seguro, se sente segura, você está bem, mesmo que você esteja mal. E existe uma razão para isso, fisiológica, técnica. O nosso cérebro, ele foi programado para nos proteger. O nosso cérebro não é preparado para realizar nossos sonhos. Olha que bacana. O cérebro prefere muito mais uma dor conhecida do que algo desconhecido. Por isso, muitas pessoas permanecem do mesmo jeito na vida, mesmo não estando felizes. Mas principalmente permanece porque aquilo é familiar, é cômodo. E esse, gente, é o preço da recusa. Quando você recusa o chamado, por incrível que pareça, você se sente aliviado.
É isso mesmo, você se sente aliviado por falar assim, não, isso não é para mim agora. E você se sente aliviado. Olha como a gente se boicota. Mas quando você começa a recusar seguidamente, a mente também começa a instalar o arrependimento na sua vida, na sua mente. E aí que começa as coisas a clarearem. Porque aí você começa a ver que a vida está passando, as oportunidades estão passando, e o sonho da gente vai ficando cada dia mais distante. O pior na vida não é você fracassar. O pior na vida é você ficar imaginando. E se eu tivesse tentado? Vai que dava certo. Sabe essa coisa nossa como humano? E uma das coisas muito legais que a gente precisa aprender é que todo ser humano passa por isso. Mas aquela pessoa que vence, não é que aquela pessoa é isenta do medo. Até porque quando a gente estabelece o entendimento de coragem, coragem não é ser isento do medo, não é não ter medo, mas é você conseguir seguir mesmo com medo. Isso é coragem. Coragem é você avançar mesmo com medo. Porque, na verdade, gente, nesse momento da recusa, para a gente conseguir atravessar a porta da transformação, nós precisamos passar por isso. Nós precisamos combater nosso maior inimigo, que é a gente mesmo. Combater nosso maior concorrente, que é a gente mesmo. Então, quando surgem aqueles pensamentos, estou velho demais para isso, ou estou muito novo para isso, depois eu faço isso, agora eu não tenho dinheiro para isso, o ano que vem eu faço, depois da Copa eu faço, sabe essa coisa? E o tempo vai passando e você vai protelando. Então, o chamado, ele existiu, ele existe na nossa vida, mas a gente insiste em recusar. O medo, quando a gente sente medo, ele não é algo que faz com que a gente desista. O medo, ele existe para indicar que tem algo importante na nossa vida. Para a gente transformar a nossa vida, acredite você, nós vamos passar por momentos, por situações que nós não teremos garantias de sucesso. E esse que é o grande negócio daqueles que decidem atravessar essa ponte para vencer. A recusa do chamado não acontece porque a oportunidade é pequena. Acontece porque a transformação da sua vida é muito grande. O medo tenta nos manter onde a gente está, mas o nosso sonho é o que tira a gente da zona de conforto. E esse é só o episódio 3 de quando a gente recusa o chamado para a transformação na nossa vida. Mas a parte mais legal de tudo, que em um determinado momento da vida, você encontra alguém, encontra algo que faz você realmente abraçar essa transformação. E isso você vai ver no episódio 4.